no coração do Egito, sob as areias douradas do Vale dos Reis, um segredo milenar aguardava. Era 1922, uma era de descobertas audaciosas, e o arqueólogo britânico Howard Carter estava prestes a fazer a maior descoberta da sua vida. E talvez a mais perigosa. Após anos de buscas frustradas, financiadas pelo nobre Lord Carnarvon, Carter finalmente encontrou o que parecia ser a entrada de uma tumba perdida. A tumba de um jovem faraó cujo nome havia sido quase apagado da história. Tutankhamun. A emoção era palpável. No dia 4 de novembro de 1922, um degrau foi descoberto. Depois outro, e mais outro. 12 degraus que desciam para as profundezas da terra, levando a uma porta selada. O selo real estava intacto. Um sinal de que ladrões de túmulos talvez não tivessem chegado ali. A expectativa era imensa. O que estaria por trás daquela porta? Riquezas inimagináveis? Ou algo muito mais sombrio? Quando Carter fez uma pequena abertura na porta e espreitou com uma vela, Lord Carnarvon perguntou, impacientemente: "Consegue ver alguma coisa?" A resposta de Carter ecoou pela história. Sim, coisas maravilhosas. Era mesmo. Salas repletas de ouro, tronos, estátuas, carruagens e artefatos de um esplendor nunca antes visto. O mundo inteiro prendeu a respiração. Mas segundo a lenda, eles não encontraram apenas tesouros. Eles despertaram uma maldição. A história da maldição do faraó não era nova. Os antigos egípcios acreditavam profundamente na vida após a morte e usavam feitiços e textos sagrados para proteger seus túmulos. Inscrições encontradas em outras tumbas alertavam: a morte virá em asas velozes para aquele que perturbar a paz do rei. Muitos desconsideraram isso como superstição. Mas os eventos que se seguiram à abertura da tumba de Tutankhamun foram, no mínimo, estranhos. O primeiro sinal, para os supersticiosos, veio antes mesmo da abertura oficial. Conta-se que um canário que Carter mantinha em sua casa foi devorado por uma naja, a serpente que simboliza a proteção dos faraós no Antigo Egito. Um mau presságio? Talvez, mas o que aconteceu a seguir alimentou a lenda de uma forma assustadora. Lord Carnarvon, o homem que financiou toda a expedição, foi a primeira vítima notória. Poucos meses após a abertura da tumba, em abril de 1923, ele foi picado por um mosquito no rosto. Mais tarde, ao fazer a barba, ele cortou a picada, que infeccionou. A infecção evoluiu rapidamente para uma pneumonia e envenenamento do sangue. Ele morreu em um hotel no Cairo, e no exato momento de sua morte, uma pane elétrica mergulhou toda a cidade na escuridão. Do outro lado do mundo, na Inglaterra, sua cadela Suzy teria uivado e morrido na mesma hora. Coincidência? Talvez, mas o mais bizarro é que quando a múmia de Tutankhamun foi finalmente examinada, descobriram uma pequena lesão na bochecha esquerda, exatamente no mesmo lugar onde Lord Carnarvon foi picado pelo mosquito. A imprensa mundial enlouqueceu. Jornais estampavam manchetes sensacionalistas sobre a maldição de Tutankhamun, e o público ficou fascinado e aterrorizado. A lista de mortes misteriosas começou a crescer. George J. Gould, um financista americano que visitou a tumba em 1923, adoeceu logo depois e morreu de pneumonia. O príncipe Ali Komel Fahmy Bey do Egito, após visitar a tumba, foi assassinado pela esposa em Londres. Sir Archibald Douglas Reed, o radiologista que examinou a múmia com raios X, morreu de uma doença misteriosa pouco depois. O irmão de Lord Carnarvon, Aubrey Herbert, que também esteve presente na abertura da tumba, morreu de envenenamento do sangue após uma cirurgia dentária. E Richard D. Taylor, secretário pessoal de Howard D. Carter, foi encontrado morto em sua cama em 1929, supostamente por um colapso circulatório. Seu pai, Lord Westbury, atormentado pela morte do filho, teria se atirado de uma janela do 7º andar. O carro funerário que levava o corpo de Westbury ainda atropelou e matou um menino no caminho. Parecia que qualquer um que tivesse uma ligação
mesmo que remota, com a tumba estava condenado. A lenda se espalhou como fogo. Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes e um fervoroso espiritualista, declarou publicamente acreditar, na maldição sugerindo que elementais malignos, criados pelos sacerdotes egípcios, guardavam a tumba. A escritora Marie Corelli também alertou sobre as consequências terríveis de perturbar o descanso de um faraó. Até 20 pessoas ligadas à descoberta teriam morrido em circunstâncias estranhas ao longo da década seguinte. Cada nova morte era adicionada à lista da maldição, alimentando o frenesi da mídia e o medo do público. A história era boa demais para ser ignorada. A vingança de um rei morto há milênios contra aqueles que ousaram violar seu sono eterno. Mas qual é a verdade por trás da lenda? A ciência e o ceticismo oferecem outras explicações, menos sobrenaturais, mas igualmente fascinantes. Vamos analisar os fatos. Muitas das vítimas da maldição não morreram de forma tão misteriosa assim. Várias já eram idosas ou tinham problemas de saúde pré-existentes. A expectativa de vida no início do século XX era bem menor do que hoje. Vamos pegar o caso mais famoso, Lord Carnarvon. Ele já tinha saúde debilitada por um grave acidente de carro anos antes. Viver no Egito, naquela época, com suas condições sanitárias e a prevalência de doenças infecciosas, era um risco para qualquer um, especialmente para alguém com um sistema imunológico comprometido. A morte por uma infecção não era algo incomum. E quanto à falta de energia no Cairo no momento de sua morte? A cidade sofria com apagões frequentes na década de 1920. Foi uma coincidência macabra, mas uma coincidência mesmo assim. A história da morte de sua cadela na Inglaterra é difícil de verificar, e provavelmente foi um exagero da imprensa para tornar a história mais dramática. Outra teoria científica, muito mais plausível, aponta para os perigos reais dentro de uma tumba selada por mais de 3.000 anos. Pense nisso. Um ambiente fechado, escuro, sem ventilação. É o local perfeito para a proliferação de fungos, bactérias e esporos tóxicos. Alguns cientistas sugeriram que patógenos antigos, como o Aspergillus niger ou outros tipos de mofo, poderiam estar presentes nas paredes da tumba ou até mesmo na própria múmia. A inalação desses esporos poderia causar reações alérgicas graves e infecções pulmonares, especialmente em pessoas com a imunidade já baixa. Os sintomas, como febre, dificuldade para respirar e pneumonia, batem com a causa da morte de várias das supostas vítimas, incluindo Lord Carnarvon. Então a maldição poderia ser, na verdade, um caso de envenenamento biológico antigo. Mas há um grande furo nessa teoria. O próprio Howard Carter, o homem que passou mais tempo dentro da tumba, que respirou aquele ar por anos a fio, que catalogou cada um dos mais de 5.000 artefatos. Se a maldição ou os fungos fossem reais, ele deveria ter sido a primeira vítima. No entanto, Carter viveu por mais de 17 anos após a descoberta, morrendo de causas naturais, de linfoma aos 64 anos. A maioria dos membros da equipe principal da escavação também viveu vidas longas e saudáveis. Então, o que nos resta? A explicação mais provável para a maldição do faraó é uma combinação de 3 fatores. Coincidências, a saúde frágil de algumas das pessoas envolvidas e principalmente o poder da mídia sensacionalista. A descoberta da tumba de Tutankhamon foi um evento midiático global. Os jornais precisavam de histórias para vender. E a ideia de uma vingança do Além-Túmulo era irresistível. A imprensa selecionava as mortes que se encaixavam na narrativa e ignorava as dezenas de pessoas que visitaram a tumba e viveram tranquilamente. Cada morte era exagerada e detalhes dramáticos eram adicionados. A maldição era um produto da imaginação coletiva, alimentada pelo desejo humano, por mistério e pelo sobrenatural. Ainda assim, a lenda persiste. Ela se tornou parte inseparável da história de Tutankhamon, tão famosa quanto sua máscara dourada. Ela nos lembra do respeito e do temor que as civilizações antigas inspiram em nós, seja uma força sobrenatural, um perigo biológico ou apenas uma série de coincidências amplificadas pela imprensa.
A história da abertura da tumba de Tutankhamun nos ensina uma lição. Alguns segredos da história são tão poderosos que, mesmo quando revelados, continuam envoltos em mistério. E você? Acredita na maldição ou na explicação científica? A verdade é que, um século depois, a saga da tumba de Tutankhamun e sua suposta maldição continuam a nos fascinar, provando que o poder das histórias e lendas é por si só uma forma de imortalidade. O jovem faraó, quase esquecido pela história, não só teve seu nome restaurado, mas se tornou um ícone mundial, cuja lenda ecoa através dos tempos. Talvez essa tenha sido sua verdadeira e duradoura vingança. Obrigado por assistir a mais essa viagem pela história. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!